Olá, eu sou Mariana Rocha, sou fotógrafa. Veremos nesse curso um pouco sobre a fotografia de espetáculo. Também vou passar uma introdução sobre conceitos básicos de fotografia, porque ao longo do tempo que estivermos falando sobre a fotografia de espetáculo, eu vou usar alguns termos técnicos que é importante, então, saber previamente. Então, esse curso pretende não só apresentar para fotógrafos que já trabalham e querem aprimorar ou entrar num novo campo da fotografia, mas também, inclusive, para quem está começando, quem ainda é amador e não tem muito claro ainda as definições da fotografia, né, dos conceitos. Então, esse curso serve para ir abrir os horizontes, abrir as possibilidades de trabalho. Bom, nessa oficina nós vamos falar, como eu já disse, dos conceitos básicos de fotografia. Vamos falar como começar a fotografar espetáculos, qual o início, como entrar nesse meio. Vamos falar um pouco sobre equipamentos. Vamos falar também do comportamento que o fotógrafo precisa ter durante as fotos. Isso, obviamente, levando em consideração cada tipo de espetáculo, né? Se você estiver fotografando um show, seu comportamento é um. Se você estiver fotografando teatro, vai ser outro. E a gente vai ver essas particularidades de cada tipo. E depois também a gente vai falar sobre um pouquinho de cada tipo de espetáculo que você pode vir a fotografar. Quais são os tipos, por exemplo, de palcos de teatro que você pode acabar encontrando. Isso vai mexer muito com o posicionamento, né? Vai interferir muito em como que você vai fotografar, onde vai se posicionar. Nos shows a mesma coisa. Então, vamos também ver esses tipos. E no final nós vamos fazer algumas análises de fotografias minhas para a gente poder ter uma ideia na prática, né, como é uma oficina online, mas para a gente poder visualizar e conseguir entender do que a gente falou durante a aula. Bom, os conceitos básicos de fotografia que a gente vai ver no curso é sobre o diafragma, a velocidade de obturador, a sensibilidade de ISO, o balanço de branco e temperatura de cor. Esses são os itens básicos da fotografia que todo fotógrafo que começa precisa começar a se familiarizar para poder ficar mais ágil no trabalho. Às vezes um trabalho de fotografia de espetáculo exige muito que na hora você mude uma configuração rapidamente, às vezes porque uma luz mudou ou porque algo aconteceu na cena e você vai precisar usar um ISO maior. Enfim, é importante que você entenda qual ferramenta ativar para cada necessidade sua, né? Para o que aquilo tá, para o que a cena está pedindo no momento. Bom, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é a abertura de diafragma. O diafragma é muito importante porque ele vai determinar algumas coisas na sua fotografia. Primeiro, ele vai determinar a quantidade de luz que vai entrar, quantidade de luz que vai ter no seu sensor. Então, nesse esqueminha a gente consegue ver que quanto maior o seu número de diafragma, ou seja, quanto maior o seu F, em todas as câmeras você vai trabalhar com esse F barra algum número, e esse F32, F22 são diafragmas muito fechadinhos que permite que pouca luz entre. Então você vai utilizar esse diafragma como, por exemplo, em locais com muita luz, porque aí você quer fechar um pouco para poder não estourar a sua foto, ou quando você quer trabalhar com uma profundidade de campo maior. O que é a profundidade de campo? É a quantidade de camadas, de itens, de foco que vão estar em foco na sua foto. Então, se eu tenho um personagem, né, numa peça, por exemplo, vamos imaginar num teatro, se você tem um personagem que está à frente de um outro ator, de um outro personagem, se você tiver com uma profundidade de campo grande, ou seja, se o seu F estiver alto, e se isso quer dizer que a sua abertura de diafragma está pequena, quanto maior o número, menor a abertura de diafragma. O que vai acontecer é que o personagem que está no primeiro plano vai estar em foco e
possivelmente o personagem que estiver num segundo plano e talvez até num terceiro plano também. Então, se você quer fazer uma foto em que você coloque tudo numa cena em foco, onde está o ator, o sofá, a mesa, o plano de fundo, qualquer coisa que tiver na cena, se ela tiver que estar em foco, é muito utilizado, por exemplo, para fotos de divulgação, né? Às vezes é importante mostrar todo o cenário, então é importante trabalhar com um F maior, ou seja, com uma abertura menor de diafragma, porque você consegue focar mais elementos na sua foto. Agora, se você quer trabalhar com a intenção de desfoque, ou seja, você quer descolar o seu personagem, o seu objeto de um fundo ou do restante da cena, a gente utiliza um F menor. E aí, consequentemente, a abertura do diafragma é maior. É importante sempre analisar que, primeiro, o que você quer com a sua foto. Às vezes, uma foto de divulgação, por exemplo, de uma peça, uma foto desfocada não seja o ideal. Às vezes, uma foto desfocada é para um momento talvez mais sensível ou para um momento em que você quer dar algum destaque no semblante ou na expressão do ator. Então, é importante saber quando usar, porque às vezes a fotografia digital trouxe muito essa coisa de desfoque, né? Dessas fotos super desfocadas, mas quando você está contando uma história, que no caso aqui contando a história de uma peça, contando a história de um show, de uma dança, é importante você pensar se não é ideal colocar todos em foco ao invés de só destacar uma pessoa. Agora, também pode acontecer momentos em que a emoção do personagem ou o que está acontecendo com aquele personagem faz sentido desfocar o fundo. Então, é importante você sempre analisar isso antes de fazer uma foto super desfocada. Às vezes, encontrar um meio termo, por exemplo, ali usar um F4, um F.5, um F5.6, talvez você consiga encontrar um jeito de não desfocar tanto o fundo e, ao mesmo tempo, talvez até pegar uma expressão do personagem de fundo, mas sem que necessariamente ele esteja focado. Então é importante você analisar isso na hora. Agora, tem uma coisa importante que vai interferir no uso do seu F, né, no uso da abertura do seu diafragma, é a quantidade de luz disponível na cena. E aí, às vezes, no teatro, principalmente, nos shows isso não costuma acontecer tanto, mas em dança depende, assim, enfim, vai depender do espetáculo, né? Tem teatro também que é muito bem iluminado. E quando eu digo muito bem iluminado, não é na qualidade de iluminação, mas na quantidade de iluminação. E tem peças que são muito, muito escuras, ou com a luz muito baixa, ou que trabalha com pouquíssima luz, ou tem cenas, por exemplo, que são para simular a noite, simular um personagem dormindo, então eles baixam muito a luz. E aí você não vai conseguir trabalhar com o seu F tão alto. Ou seja, você vai ter que abrir o seu diafragma para que o sensor da sua câmera receba mais luz. Então, possivelmente, você vai acabar trabalhando com o seu F2.8, F1.4, F3.2, F4, enfim. Você vai perceber que subir muito esse número de abertura não vai te ajudar. Então é importante também saber disso. Não adianta você, mas eu quero que esteja tudo em foco. Mas se você não tiver a luz suficiente, você não vai conseguir colocar a tua cena em foco. Então é importante, por exemplo, se você precisa fazer uma foto de divulgação de uma peça que não tenha muita luz, né, que seja uma peça mais intimista, é importante você conversar com o diretor ou com o iluminador de que se para uma foto de divulgação, para que você consiga talvez botar tudo em foco, tudo isso, você tem que simular uma cena, simular, ter um momento, não fazer a foto no momento do espetáculo, mas ter um momento antes ou depois, enfim, marcar um dia para fotos apenas de divulgação. E aí você consegue mexer e trabalhar com maior quantidade de luz, porque aí você consegue colocar mais coisas em foco.
Enfim, isso tudo tem que ser conversado, tem que ser analisado. A gente vai ver aqui mais para frente como trabalhar isso com o diretor e com o iluminador. Então, não fique fixo a ideia de que eu preciso desfocar tudo, porque talvez isso vai prejudicar a foto que você está trabalhando. E também não fique preso à ideia de preciso estar com tudo em foco, porque às vezes o próprio espetáculo não permite isso, porque não tem essa luz disponível. E tudo bem, né? Dentro das possibilidades, quem já trabalha com teatro, diretores, né? O iluminador, eles sabem disso, eles vão ter uma noção, eles já estão habituados a trabalhar com fotografia, de ver fotografia dos espetáculos deles, eles vão entender essa questão. Mas é importante saber quando aplicar uma abertura de diafragma correta e saber qual a foto que você quer, para você saber como trabalhar esse diafragma. Aqui é só uma tabelinha que eu fiz para a gente se guiar. Então, como eu falei anteriormente, quanto menor o meu número F, maior a abertura de diafragma, maior a luz, menor o foco e menor a profundidade de campo. E aí a gente tem imagens mais claras. E do outro lado, quanto maior o meu número F, e do outro lado, quanto maior o meu número F, menor a abertura de diafragma, menor a luz, mais foco, mais profundidade de campo e imagens mais escuras. Aqui é uma outra imagem para a gente ter uma ideia do que eu falei sobre a profundidade de campo, né? E o desfoque. Então, perceba ali que no 1.4 a gente tem um desfoque muito grande no fundo, que quase não dá para entender, você não consegue distinguir o que está atrás do primeiro plano. E conforme você vai caminhando para um F maior, a sua profundidade de campo aumenta e aí aquela imagem de fundo começa a aparecer. Então, por isso que eu falei que às vezes trabalhar com um meio termo, você consegue manter o ator de segundo plano na cena, às vezes até a expressão dele, tipo se ele tiver com o olho arregalado, uma boca aberta, enfim, mas não coloca ele em foco. Você mostra que o destaque está no primeiro plano, mas você não perde a narrativa com o fundo. Aqui mais um esqueminha para a gente entender a quantidade de foco, tá? Esses bonequinhos alinhados para mostrar o quanto de desfoque a gente tem quando o F é muito baixinho. Bom, agora a gente vai falar sobre velocidade de obturador, que é uma ferramenta muito importante para fotografias de espetáculos. Isso independente do tipo de espetáculo. Por quê? Se a gente for fotografar um teatro, por exemplo, o teatro geralmente a gente quer imagens mais congeladas, imagens mais estáticas. E isso vai depender da velocidade de obturador que você estiver utilizando na sua câmera. Imagens como rastros de luz, podem ser utilizadas, por exemplo, em shows, podem ser utilizadas em dança, para você pegar o movimento do dançarino em vez de pegar ele congelado, né, na imagem. Então, como eu já falei anteriormente, sempre importante pensar o que você quer da sua foto. Eu quero que a minha foto tenha total nitidez e que saia tudo congelado, onde eu consiga ver tudo estático. Então, eu preciso trabalhar com uma velocidade de obturador rápida. Então, o meu número ali, que a gente trabalha sempre com 1/ algum número, esse número vai ser maior. Então, 1/1000, eu tenho uma imagem super congelada. 1/500 também. Quando eu começo a cair de 100, começa a talvez até 100, se chegar 1/125, 1/100, a possibilidade de você captar um rastro de movimento já é maior. Então, se você quer trabalhar com a ideia de rastro, de desenho do movimento da cena, né, ou do movimento de um ator, de um dançarino, ou do movimento de luz num show, então você vai ter que trabalhar com a velocidade de obturador mais lenta, mais baixa. E aí a gente tem que jogar esse 1 para 1/30, 1/15, 1/4. E aí existe uma coisa muito importante quando se trabalha com a velocidade de obturador, que quando se trabalha com ela muito baixa,
você precisa de estabilidade da sua câmera. Então, às vezes, fotografar na mão, você não vai ter o resultado que você deseja. Então, você vai precisar do auxílio de um tripé, porque a sua câmera precisa estar estática para que nada mexa além do movimento que a pessoa, que o ator, que o dançarino está fazendo. Sua câmera não pode balançar junto. Então, pensando aqui, se você vai fotografar um show, fotografar um teatro e você não tem um tripé, a ideia de fazer fotos em baixa velocidade é bem diminuída, porque não tem como. Até você pode tentar respirar, segurar a respiração, mas é muito difícil. É muito difícil garantir a qualidade da imagem, a qualidade nítida do rastro ou esse desenho bonito que a gente vê em algumas fotos. Então, é muito importante, eu diria até imprescindível, o uso do tripé nesse caso. Já com a velocidade mais rápida, isso não precisa. Então, se você tiver com a mão livre, né, com a câmera em mãos, você pode joga a sua velocidade, é mais seguro jogar a sua velocidade para o alto, e aí você vai conseguir fotos nítidas, estáticas, sem problema nenhum. Mas da mesma forma que a abertura de diafragma, a velocidade de obturador também vai depender da quantidade de luz que você tem na sua cena. Porque quanto maior a minha velocidade, mais escura é o meu resultado da foto. Quanto menor a velocidade, mais clara é a minha foto. Por que isso? Porque quando eu utilizo a velocidade de obturador lenta, o obturador demora a voltar para a sua posição inicial e então o meu sensor fica exposto mais tempo à luz. Sendo assim, ele absorve mais luz. Então, mais uma vez, você precisa analisar o seu lugar, a sua cena. Fazer uma foto com baixa velocidade num lugar com muita luz vai ser difícil, porque você vai possivelmente estourar a sua foto. Então, aí tem alguns itens, por exemplo, como filtros, né, ND, onde você consegue compensar isso para poder utilizar velocidades baixas em lugares com muita luz. E o contrário é a mesma coisa. Se você tiver numa cena muito escura, possivelmente você não vai conseguir utilizar a sua velocidade tão rápida. Então, se você vai fotografar uma peça, ou um show, ou algo que tenha pouca luz, que seja mais intimista, ou que realmente não tenha por conta de recursos, né? Se você não tem muita luz, o ideal, né, que te ajudaria, por exemplo, muito seria usar um tripé, porque aí te permite trabalhar com a velocidade de obturador um pouco mais baixa. Eu costumo utilizar, nesses casos, o meio termo. Eu não arrisco utilizar uma velocidade muito baixa, porque eu acabo, se eu não tiver com o meu tripé, né, eu acabo tremendo a foto e aí eu jogo fora muitas fotos porque saem muitas fotos ruins. Então, encontrar um meio termo em que eu não preciso usar uma velocidade tão rápida, que escureça ou que me limite muito por conta da pouca luz que eu tenho no local, e nem a tão baixa, porque eu vou perder algumas fotos ali em borrões, em tremidos, enfim. Então, usar ali um meio termo. Geralmente, esse meio termo mais seguro é acima de 1/200. 1/200, 1/250, 1/400. É um lugar ali que você consegue, com segurança, trabalhar e não perder muitas fotos por conta ou de borrões, ou de tremidos, ou, enfim, coisas que às vezes desperdiçam cliques e até fotos, ou até um momento que você perde porque estava usando a velocidade de obturador errada. Aqui é o mesmo esqueminha que eu fiz. Quanto menor a minha velocidade, mais luz no meu sensor, mais rastros de movimento. E eu tenho imagens mais claras. E do outro lado, quanto mais velocidade de obturador, menos luz eu tenho, né, entrando no sensor, e menos rastros de movimento. Tem a ideia de congelamento da imagem. Bom, aqui eu selecionei algumas imagens para a gente entender o que a gente estava falando antes. Por exemplo, esse fotógrafo é um fotógrafo de dança, né, de espetáculos de dança, e ele utiliza a velocidade de obturador muito alta
para congelar movimentos. Então dá essa ideia meio surrealista, né, do ator tá voando, do dançarino tá voando, e você consegue perceber que tudo está parado, tudo está congelado, você consegue ver cada movimento, você consegue ver cada definição dos dedos do pé, dos dedos da mão, a expressão do personagem. Então é muito rápido essa velocidade, e aí você consegue ter esse congelamento, entra muito, o obturador fecha muito rápido, então você consegue pegar um momento mesmo, é um frame da cena. Aqui também ele utiliza com panos, ó, quando a gente começa, você consegue ver todo o movimento do dançarino e também desse pano, que com certeza estava num movimento muito rápido, né? Você balançar, ele fica milésimos de segundo no ar, esse plano muito leve. Então você utiliza uma velocidade de obturador mais alta para captar esses movimentos. E já aqui são imagens que mostram exemplos de velocidade de obturador mais baixo, que é quando você consegue trabalhar rastros e aí até criar também essa ideia de também meio surrealista, mas você consegue ganhar formas e desenhos com o movimento. Então, essas fotos com certeza foram feitas com tripé, muito possivelmente foram fotos posadas também, né? Fotos feitas especialmente para fotografia, porque às vezes no meio de um espetáculo é muito rápido, tudo muito dinâmico, e você não consegue posicionar o seu tripé, ou enfim, você vai precisar não trabalhar com ele, não vai ter espaço, muitas coisas acontecem. Então, isso são ensaios posados, provavelmente apenas para foto. Aqui, olha, as outras duas imagens, como tem esse rastro que ele consegue criar da bailarina, e o outro, com o movimento do pé, ele também faz um desenho. Tudo isso utilizando a velocidade de obturador baixa. Bom, agora a gente vai ver sobre sensibilidade ISO. O ISO, ele se refere ao sensor, à sensibilidade do sensor da sua câmera à luz. Então, quanto mais o ambiente precisa de luz, precisa de claridade, você indica para a sua câmera que o seu sensor precisa ampliar a captação de luz. E aí, então, quanto menor ISO, menos luz percebida e aí menos informações do motivo, né, do objeto que você está fotografando vai ser absorvido pela câmera. Então, um ISO maior, ele vai pegar mais informações das imagens, ele vai captar mais intensidade de luz, mais coisas vão estar na sua imagem, vão resultar imagens mais claras, e quanto menor, o contrário, menor a sensibilidade, menor a luz, menor as informações que a sua câmera capta. Uma coisa importante sobre a sensibilidade ISO é que quanto maior o meu ISO, como eu exponho o meu sensor a muito mais informação, a muito mais luz, a possibilidade de granular a imagem, de aparecer uns grãos, né, uns ruídos na imagem é maior. Isso não é um problema, porque isso também é uma característica da fotografia, só que conforme você vai aumentando muito o ISO, você vai perdendo um pouco a definição, a nitidez de alguns pontos da imagem, né? Principalmente os locais de fundo ou que não tiver tanto no foco, você começa a perder um pouco a definição daquelas partes. Então é preciso usar com cautela o ISO para que você não perca informações ou deixe a sua imagem com pouca nitidez, com uma qualidade não muito boa. Então, trabalhar aí com ISO, aí também depende muito da câmera, né? Porque tem câmera que consegue trabalhar com ISO bem alto e ainda garantir uma boa nitidez, já tem câmeras que não. Então, câmeras de entrada ou câmeras intermediárias, você vai conseguir trabalhar com ISO ali em 400, 800, no limite 1600, sem que esse granulado interfira na imagem. Passando disso para 3200, 6400, etc., aí você precisa ou ter um equipamento melhor, né, que são câmeras que não perdem tanta definição, mesmo com ISO muito alto, ou
você só usa quando for, assim, imprescindível, quando você realmente precisar fazer uma imagem e não tem luz, não tem como ser diferente, e aí tudo bem. Fotos noturnas, por exemplo, às vezes saem com bastante granulado, isso não é um problema. Tem fotógrafos também que gostam de usar o grão, né, a granulação, até como linguagem, até como uma ferramenta estética mesmo da fotografia. Na fotografia de espetáculo, vai depender muito do espetáculo que você está fotografando. Se isso não corresponder ou não conversar com a linguagem do espetáculo, é melhor dar uma evitada, não abusar tanto da granulação. Agora, se é um espetáculo de rua ou é um espetáculo onde as coisas são mais escuras mesmo, né? Tem um clima mais noturno, enfim, ou outra situação que você entender que vale, que converse, aí tudo bem, pode usar, garantindo aí a nitidez da sua câmera, você vai poder entender até onde você pode ir com isso. Aquele quadrinho, né, o mesmo esqueminha, então quanto menos luz ambiente tenho, mais ISO eu uso, né? Então, se está fotografando noite, você vai ter um ISO maior, você vai aumentar o seu ISO, mais grãos na sua imagem e menos nitidez. E ao contrário, quanto mais luz no ambiente, menos ISO você usa, menos grãos na sua imagem e mais nitidez. Então, tipo, uma fotografia de dia, né, na rua, provavelmente você vai usar um ISO bem baixinho. Agora, em espetáculos, principalmente em espetáculos de teatro ou de dança, se não tiver muita luz, né, se for um ambiente muito escuro, você vai acabar trabalhando com um ISO maior, porque inviabiliza mesmo, você começa a não conseguir captar muitas coisas, as suas fotos saem muito escuras, então utiliza o ISO maior, sem problemas. É preferível você garantir a imagem do espetáculo, né, o que você tem, do que perder o momento, enfim, perder a imagem. Aqui é um exemplo de fotografia só para a gente ter uma ideia desse grão, né? Do que a gente está falando, dessa qualidade da imagem. Você vê que a primeira imagem ela é mais lisa, né? Tem uma imagem mais uniforme, e aos pouquinhos, conforme o ISO vai aumentando, você vai tendo mais granulado, você vai tendo mais luz, você pode reparar pelo céu, que há uma diferença, né? Você pega mais informações do céu, mas em compensação você começa a perder definições, principalmente ao fundo, né? Na ponte, onde tem aquelas luzes da montanha, você começa a perder um pouco essas imagens, esses detalhes. Então, o ideal aí seria trabalhar entre um ISO 800, 1600 no máximo. Agora, como eu já disse, se for linguagem, se for a ideia transmitir essa imagem de granulado, não tem problema nenhum. Uma coisa que muitos fotógrafos agora, né, na era digital fazem, porque o grão é uma peculiaridade do filme, né, da fotografia de filme, que isso é mesmo do filme, né, não é o formato digital não tem esse grão, né. Então, o que muitos fazem é captar a imagem com ISO baixo, ISO 100, 200, e se quiser dar essa cara de filme, né, na foto, você aplica num software de pós-produção, você aplica esse granulado manualmente. É uma opção, porque você garante que você vai ter a foto de origem com boa qualidade e você consegue manipular muito mais para poder botar o quanto de grão você quiser. Se você tem uma foto como essa última parte no ISO 3200, você já fica um pouco limitado na pós-produção, você não consegue recuperar essa foto. Até tem recursos, né, de redução de ruído, só que quanto mais você aplica esse recurso, aí mais você perde mesmo a definição. Então, às vezes, é até melhor manter o ruído do que deixar essa imagem lisa demais artificialmente. Aqui é um exemplo de fotografia com ISO alto, para a gente ter uma ideia de como tem grão, né? E é isso que eu falei, às vezes é a identidade, que é uma foto preto e branco, então funciona. Então, se essa ideia não tem importância nenhuma manter, deixa o ISO. Agora, você percebe no olho, né, da menina que você não tem muita definição dos cílios, né? Uma fotografia tirada com ISO mais baixinho, você teria essa definição. Mas
se está encaixando na linguagem escolhida, não tem problema nenhum. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre temperatura de cor. A temperatura refere-se ao quão quente ou fria é a fonte de luz que você está trabalhando. E esse número, né, essa temperatura, ela é medida em graus Kelvin. Então aqui a gente tem um esqueminha para visualizar, aqui no vermelho, né, a parte mais quente da luz. Ali 3.800, 4.500 você tem ali uma luz mais equilibrada. E 7.000 e 11.000 kelvins você já está numa luz bem fria, né? Aqui, por exemplo, um outro exemplo para a gente ver mesmo, porque isso ajuda muito quando você vai trabalhar em espetáculos, né? Você consegue visualizar que tipo de luz eles estão utilizando. Então, às vezes, na tua conversa com o iluminador, você vai previamente, né, que você pode bater esse papo com ele, você já tem uma ideia do como que você vai trabalhar a sua câmera para reagir às luzes que eles vão utilizar. Então, assim, shows, principalmente, né, tem até uma mistura muito grande de luzes. Às vezes, eles lidam, dependendo da música, né, do espetáculo, eles usam uma luz mais fria, mais azulada, e aí, às vezes, partem para um verde, enfim, ficam ali transitando. Então, é importante você entender, na hora de configurar sua câmera, né, no momento em que a luz muda, como que você consegue trabalhar para poder ter uma boa imagem e não tornar a imagem totalmente amarela, né, ou totalmente azul. Eu preciso que você entenda o equilíbrio dessas diferenças, né, de temperatura para que você configure a câmera para valer a sua foto e não estragar a sua foto. Bom, depois de ver a luz de cor artificial, né, que são as lâmpadas, a gente tem a luz natural, né, a temperatura de luz natural, que às vezes espetáculos, por exemplo, eu já fotografei muito espetáculo na rua de circo, né, até alguns espetáculos de arena, então você trabalha, não tem iluminação artificial na maioria dos casos, então você tem que trabalhar com a luz que tem, né, com a luz disponível. E aí existem alguns tipos de luz que ela vai variando ao longo do tempo, né, do dia, né, da hora do dia. A luz dura, né, que é a luz de meio-dia, 1 da tarde, essa luz que a gente às vezes até evita fotografar, porque é uma luz que fica com muita sombra, né, uma luz muito marcada, é considerada uma luz fria. E as luzes tanto de manhã quanto no final do dia são consideradas luz suave e luz quente, porque tem uma angulação que torna essa luz um pouco mais amena, né? E ela chega mais na lateral e ela tem uma luz mais quente, mais perto do vermelho, né? Do laranjado, que é justamente do nascer e do pôr do sol. Então, isso também pode valer, por exemplo, se você tiver que fazer fotos para divulgação do seu espetáculo, ou de algo que foi contratado para fotografar, que se for fotografar ao meio-dia, 1 da tarde, você vai trabalhar com uma luz fria. E se for já ao final de tarde, você vai ter um resultado mais quente na imagem. Então é importante entender se isso também conversa com o espetáculo, com a fotografia que você quer fazer. Aqui é um exemplo de configurações da câmera, tá? Eu botei aqui um básico, pode ter câmeras que têm nomes diferentes, mas geralmente é meio padronizado. Então a gente tem o balanço de branco automático, ou seja, que você vai dizer para sua câmera que ela vai entender a luz, né? Ela vai interpretar a luz e vai captar de uma forma em que a sua imagem fique equilibrada, mais próxima ali do meio, né, dos 5.500 Kelvin. Não que ela vá usar esse Kelvin, mas ela vai ter um resultado mais equilibrado, mais parecido com esse resultado do Kelvin equilibrado. E tem os outros, que é o customizado, o Kelvin manual, que é o que a gente usa muito, tungstênio, fluorescente, luz do dia, enfim. Assim, a dica é fazer testes também antes de começar, porque se você não tiver muita familiaridade com cada um desses itens, né, dessas opções, você pode na hora fazer um teste e aí julgar ali no seu resultado, no seu visor mesmo, você já julga qual que você acredita que seja melhor. Porque às vezes você está trabalhando numa cena que ela não tem muito uma luz quente,
só que você diz para sua câmera aplicar um pouco essa luz quente e o resultado pode ficar mais legal do que o que você está vendo, assim. Então, principalmente a luz do dia, que tem muita variação, você pode definir ali um padrão de como sua câmera vai se comportar e ter um resultado mais próximo do que você precisa para trabalhar depois na pós, para tu não ter tanto tempo, tanto trabalho de pós-produção, né? Chegar mais perto do ideal da imagem que você quer obter. Aqui, por exemplo, é o exemplo de uma fotografia, né, de quando o fotógrafo utiliza a configuração da câmera, a diferença, né? Por exemplo, quando você bota a sua câmera para reagir e ter um resultado mais frio, a gente tem essa primeira imagem mais azulada e ao lado a gente tem a imagem talvez mais próxima do real, mas mais quente, né? E a gente diz isso, por exemplo, quando você bota no automático, a sua câmera ela faz automaticamente o balanço de branco, que é isso, a sua câmera pega uma informação mais clara, né, mais branca possível e bota perto do que é real, do mais branco, né, do que é o branco. Então, por exemplo, o branco dessa parede está mais azulado. Sua câmera no automático provavelmente não reagiria dessa forma, mas você consegue configurar para que ela resulte numa imagem mais azulada. Já o contrário na outra, está mais amarelado. Então, provavelmente, se você utilizasse um automático, a foto que você vai obter é um pouquinho entre essas duas, né? Aqui eu botei como exemplo de uma muito fria e uma configuração que resultou numa foto muito mais quente. Então, é importante você entender o contexto do que você está fotografando. Se você está num lugar onde você quer passar, por exemplo, na primeira, se é um lugar frio, uma cidade, né? Você quer passar uma ideia de frio ou de... Às vezes esse tom azulado é usado para cenas mais melancólicas, né? Ou mais tristes, enfim. E você pode configurar sua câmera desse jeito. E o contrário também, se você está num lugar mais quente, você não quer passar essa sensação muito fria, você configura para ter um resultado mais quente. Aqui é um outro exemplo, só para a gente ter mais uma ideia. Como eu falei, por exemplo, utilizando essas imagens do meio, né? São, vamos dizer assim, a lâmpada fluorescente branca ali, o luz do dia, talvez esteja um pouco mais perto do real, né? A lâmpada incandescente está muito azul e a sombra está muito amarela. Então você precisa entender porque, por exemplo, ali onde esses lâmpada incandescente, fluorescente, luz do dia, é a configuração da câmera, né? É o que você escolheu na câmera. A sombra, por exemplo, se for utilizada num dia como esse de muito sol, ela vai acontecer isso, ela vai te dar uma luz muito amarela e aí você começa também a perder definição da imagem. Então é importante você também conseguir equilibrar bem para que também não estoure demais o amarelo ou o azul e aí você perca um pouco a qualidade ou depois tem que ficar na pós-produção trabalhando, enfim. Quanto menos trabalho você tiver na pós, melhor, né? Você garantir a imagem com a qualidade que você quer já na câmera. Bom, terminada essa parte de conceitos de fotografia, a gente começa a ver um pouquinho sobre os equipamentos que a gente utiliza para trabalhar. Primeiro eu trouxe as câmeras, e aqui as câmeras mirrorless, que são essas câmeras que não trabalham com espelho, né? Elas não trabalham com imagem projetada. São câmeras que têm o sensor, captam direto no sensor, tem o sensor bem exposto. Uma dica importante sobre essas câmeras é que quando a gente está fotografando espetáculo, a gente costuma sempre trocar de lente, né? Por alguma mudança na cena ou por você querer fazer de um outro ângulo. Então é importante perceber que o sensor muito exposto, ele é muito sensível a qualquer poeira, qualquer sujeira que possa cair na câmera. Então, a troca de lente tem que ser feita muito rapidinha, porque senão você suja o sensor e aí tuas fotos vão sair sempre com sujeira. Outra coisa importante sobre elas, aqui eu trouxe, por exemplo, a Canon, né, 2 exemplos de Canon. A primeira trabalha com sensor full frame
e a de baixo trabalha com sensor cropado. A Fujifilm também trabalha só com sensor cropado e a Nikon e Sony com full frame. Na DSLR a gente também tem câmeras, né, cropadas e full frame, mas é importante a gente não quer dizer que uma seja melhor que a outra ou tenha uma qualidade melhor que a outra, mas é importante saber qual é o equipamento que você tem, quais são as lentes que você tem para utilizar nessas câmeras. Então, se você já tem lentes cropadas, né, tem um kit de lente cropada e vai ficar muito caro trocar tudo para full frame, então invista numa câmera cropada, sem problema nenhum. Tendo essas lentes, você vai trabalhar com elas numa boa. Agora, se você já tem lente full frame, então o ideal é sempre continuar investindo em câmeras full frame, porque utilizar uma lente full frame numa câmera cropada, você vai perder um pouco da imagem. Então, uma lente 50mm full frame numa câmera cropada deixa de ser 50mm. Vai ter uma imagem com menos informação do que você teria numa full frame. Então, essa escolha tem que vir muito disso, né? Se vai valer a pena para você, por exemplo, se você já tem um kit cropado, vai valer a pena comprar tudo novo? Se sim, pode investir na full frame. Se não, a gente tem aí ótimas câmeras. A Fujifilm, por exemplo, é uma marca excelente de fotografia e vai ter qualidade de imagem, você vai continuar tendo uma qualidade de nitidez, de resolução excelente, só no sensor cropado. Outra característica também dessas câmeras é que elas são câmeras menores, né? Câmeras mais leves. Então, dependendo do espetáculo, show que você estiver fotografando, ela ajuda muito no peso, né? Você fica muito tempo, às vezes, segurando a câmera e ela torna tudo um pouco mais dinâmico. Então, facilita, são câmeras que foram pensadas muito para vídeo também, né? Então, o vídeo requer um pouco mais de leveza, até para movimentos. Então, são câmeras excelentes para esse tipo de necessidade, né? De você precisar menos peso. Outra coisa muito legal delas também é que ela, como eu falei agora há pouco sobre o ISO, são câmeras que têm uma sensibilidade ISO muito boa. Então, tipo, trabalhar com ISO 3200, 6400, você ainda mantém uma nitidez muito boa da imagem. Então você pode aí abusar um pouquinho mais do seu ISO sem perder nitidez, sem perder qualidade, e aí fotografar cenas mais escuras, né, ou noturnas, ou espetáculos um pouco mais sem luz, enfim. E aí você utilizar uma mirrorless pode te ajudar nesse momento. E aqui as DSLR, né, que são as câmeras fotográficas mais comuns, são câmeras mais encorpadas, mais pesadas, têm corpos de muita qualidade, né, que são bem resistentes e trabalham também com esquema de espelho. Então, são câmeras que trabalham com imagem projetada, né? A imagem projeta no espelho e envia ao sensor. É importante também lembrar que esse espelho, né, principalmente em espetáculos de teatro ou dança, enfim, dependendo do espetáculo, que não tiver muito som, muita música, se for uma coisa mais intimista, às vezes pode atrapalhar o barulho que esse espelho faz, que ele levanta, né, para poder abrir para o sensor, né? E esse barulhinho do espelho levantando e abaixando, ele pode atrapalhar um pouco o espetáculo, pode ou distrair o ator ou a plateia, né, se estiver no meio dela, fica muito sensível o barulho. Então, ela até tem os módulos silenciosos, mas não é tão silencioso assim. Então, tem que sempre lembrar disso, pensar, conversar antes com o diretor. Se tiver cenas, por exemplo, se já aconteceu de eu fotografar um espetáculo em que tinha cenas totalmente silenciosas, e aí o diretor fala: essa hora eu não quero foto, porque ele já sabe que vai fazer esse barulho. Uma característica da mirrorless é que elas têm um modo extremamente silencioso, quase absoluto. Então você consegue trabalhar, fazer fotos sem ninguém saber que você está fotografando. Então ajuda muito nessas cenas, nesses espetáculos em que você precisa de total silêncio. Então, se você tiver com uma DSLR, você não vai conseguir isso. Então você precisa saber qual é o equipamento que você tem, qual é o espetáculo que você está indo fotografar,
para que você não se torne ali um barulho que atrapalhe, enfim, que vai trazer algum transtorno. Então, é sempre bom prestar atenção antes, conversar com o diretor, saber o que vai acontecer, se tem alguma cena assim muito silenciosa, se você estiver trabalhando com uma câmera dessa. Aqui são as ferramentas de estabilização de imagem, né, o tripé e o monopé. O tripé, ele é especialmente usado quando você vai ficar parado num só lugar durante o espetáculo, você não vai se movimentar. Por quê? Primeiro que ele vai te ajudar a não ficar segurando a câmera, né, muito tempo, vai te garantir ali que também que você tem imagens estáveis de um mesmo ponto. Permite você fazer imagens de velocidade obturador mais baixa, né, aquelas imagens com rastro, com movimento. E ele é importante ficar parado porque são equipamentos pesados, né, que fazem muito barulho, você precisa sempre fechar para poder se locomover, enfim. Então o ideal é não usar o tripé se você for ficar se movimentando. Já o monopé, ele facilita muito quando você vai poder andar ao longo do espetáculo, né, entre a plateia, ou às vezes você sai do primeira fila e vai para o fundo ou para a lateral, mas sempre também entender se isso não vai atrapalhar, né, no espetáculo, não vai atrapalhar a plateia, mas ele facilita porque ele é mais leve, você não precisa ficar abrindo e fechando, faz menos barulho, então você consegue trabalhar bem mais fácil com o monopé e também ajuda também nesse momento de não ficar segurando a câmera, né, o tempo inteiro. Agora, se você precisa ficar estável, ele já também não é tão bom. Aí você vai ficar paradinho num lugar só, opta pelo tripé. Vai se movimentar, vai no monopé. Esse aqui são 2 exemplos de cabeça de fotografia, né, que você acopla no tripé, e aí elas permitem uma mobilidade da câmera sem que você precise tirar a câmera do tripé. A primeira é uma ball, né, a gente tem essa bolinha e ela vai girando para vários ângulos, e você consegue fazer fotos, tanto na horizontal, vertical ou de ângulos diferentes. E essa segunda que tem essas manoplas que permitem você fotografar tanto na vertical e horizontal também, e também mexer com alguns ângulos. A única coisa que a gente tem que perceber é que se tiver durante uma cena, né, durante um espetáculo, que você precisa de agilidade, ficar mexendo com a cabeça de tripé, você pode perder o momento da foto. Então, às vezes, é mais fácil desacoplar a câmera na hora e fazer a foto na mão, né? Porque você está trabalhando com horizontal e você viu que você vai precisar de uma foto na vertical, às vezes é mais fácil tirar a câmera e fotografar. Ou, se você tiver esse tempo, por exemplo, estiver fazendo fotos para divulgação, e aí tem foto-retrato, foto paisagem, aí você consegue mover o seu tripé, a sua câmera, sem precisar tirar a câmera e elas vão ficar sempre estabilizadas. Elas têm uns níveis, você consegue botar tudo bem alinhadinho, então é uma ferramenta essencial para quando você vai trabalhar aí com equipamento de tripé ou monopé. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho sobre os pontos mais importantes que você deve considerar ao fotografar um espetáculo. O primeiro ponto é conhecer o espetáculo. Procura conhecer o que você vai fotografar, procura ler a sinopse, se possível ler roteiro, conversar com o diretor, se conhecer um ator do espetáculo, converse. Procure saber o que vai acontecer em cena. Se você tiver disponibilidade, né, tiver esse acesso ao grupo de teatro, de dança, ou até o grupo musical, né, o show, assista ensaios, vá antes ver como vão ser os posicionamentos, como que vai ser o cenário, como que os atores se movimentam, para onde que o palco anda, né? Os atores se movimentam no palco, o cenário muda de lugar, as luzes mudam. Então, conversa também com o iluminador, conversa com o cenógrafo, se possível. Tenta entender assim, o quanto mais informação você tiver do espetáculo, quanto mais informações prévias você tiver, é muito importante. Por exemplo, se você tiver uma boa comunicação com a equipe, né, ou conhecer bastante a equipe, isso acontece muito, você acaba
se tornando ali conhecido entre a equipe que vai trabalhar, tanto da cenografia, da iluminação, os próprios atores. É, além de conversar com eles, vocês podem combinar algumas coisas. Então, por exemplo, você pode combinar de assistir um espetáculo em que um ensaio em que eles vão fazer um ensaio só para você já testar algumas fotos, que aí te permite subir no palco, que aí te permite se locomover, para você entender qual é o melhor lugar que você vai poder fotografar, né? Ficar na hora de fotografar. É, se você não tem essa disponibilidade, enfim, não consegue esse acesso, o legal também é, de repente, assistir. Se é um espetáculo que vai ter mais dias de exibição, assiste um primeiro antes de fotografar, conversa com o diretor, pede a ele para que permita que você assista um primeiro para depois você fotografar, porque aí você já começa a entender um pouco da onde você pode ficar, o que muda, qual equipamento você vai usar, qual configuração de câmera você vai usar também. E se você, mesmo assim, não tiver nenhuma dessas entradas, não conseguir, às vezes por tempo, ou por disponibilidade sua ou da equipe, ou também porque às vezes o espetáculo está um dia só em cartaz e não vai se repetir, então chega cedo, conversa um pouco com o iluminador. O iluminador é um excelente amigo do fotógrafo. É muito importante que eles passe com você ali um pouquinho qual é o esquema de iluminação que vai acontecer, quais são as mudanças. Talvez ele pode pontuar qual é o momento que vai ter mais luz ou menos luz. Então, tenta se inteirar o máximo que você puder antes de fotografar. Quanto menos surpresas você tiver, mais você garante as imagens que você espera ter, né, e que o próprio espetáculo espera. Porque tanto espetáculos de dança, né, de teatro, eles têm ali uma cena que é o ápice, né, que é o auge do espetáculo. E é importante que você captar essa cena sem perder momentos importantes. Então, procure sempre saber um pouco mais sobre o espetáculo antes de realmente ir fotografar. Segundo ponto, que é talvez um dos mais importantes, é ser discreto. O fotógrafo ele precisa passar invisível ao longo do espetáculo. Quando eu falei, por exemplo, da câmera, é muito importante pensar no barulho que a sua câmera faz, para não evita sair metralhando de fotos, sabe? Porque aquele barulho incomoda. Se você, por exemplo, se posicionar sentado no primeiro banco ali, né, na primeira fila, você vai ter várias pessoas em volta de você que estão concentrados assistindo. Então você não tem jeito, você aparecer com uma câmera, você vai acabar sendo visto. Mas é preciso que você, ao longo do espetáculo, passe o máximo invisível possível, para que ninguém se incomode com você. Então, usar roupa escura é importante para você também não chamar a atenção. Evita fazer muitos movimentos bruscos, carregar muita coisa. Tenta levar uma, duas lentes apenas que você sabe que vai usar, para não ficar abrindo mochila, enfim, fazendo muito movimento. Tenta já sair com a câmera configurada de casa. Se você já fez esse exercício prévio de saber como é o espetáculo, qual luz vai ter, você já vai ter uma noção melhor de qual a configuração que você vai mais usar, e aí você faz ali mudanças, apenas ajustes quando muda uma luz ou uma cena ou outra. Outra coisa importante é a revisão da imagem também, né? Que as câmeras, quando você tira a foto e automaticamente aparece uma imagem no seu visor, né? O resultado da imagem, essa visualização prévia, toda câmera tem como desabilitar. Desabilite isso, porque o ideal é que as pessoas não fiquem vendo aquela luz, se um espetáculo às vezes muito escuro, aquela luz vai chamar a atenção no meio da plateia. Então, o mínimo possível de barulho, de luminosidade, de atenção que você puder chamar é o ideal. O terceiro ponto, ainda pensando nessa ideia de não chamar tanta atenção, de ser o mais discreto possível, é se atentar para onde você vai ficar, seu posicionamento ao longo do espetáculo. Evita se deslocar, isso aqui pensando mais em teatro e dança, que sejam dentro de teatros fechados, né? Quando você está
fotografando na rua, quando você está fotografando um show, né, que tem muito barulho, muita gente se mexendo, aí não tem problema. Você pode se locomover, se deslocar sem problema nenhum. Dentro, por exemplo, shows grandes, você tem uma área mesmo para os fotógrafos, então você tem que ficar ali nessa área restrita, mas você pode se movimentar. Agora, se você estiver num teatro, todo mundo sentadinho, né, plateia, então evita se deslocar, evita se movimentar. Por isso é importante chegar antes ou assistir a peça antes, para você entender aonde que é o melhor lugar para você ficar. Os dois pontos assim mais comuns, né, do fotógrafo se posicionar é ao fundo da plateia ou na primeira fileira. Assim, geralmente são os lugares que a gente mais fica. Tem a lateral também, mas a lateral já cria uns ângulos diferentes. Então depende do espetáculo. Se o espetáculo for acontecer muito para frente, né, da plateia, pode ser que as fotos laterais sejam só fotos para complementar. Ficar só na lateral pode não ser muito legal. Então, se você só tem um dia para fotografar, eu sugiro que você escolha ou o fundo ou a primeira fila. Lembrando sempre que a primeira fila você vai ter fotos um pouco mais próximas, né, das expressões, mas se for um teatro com um palco mais alto, você vai ter cenas um pouco de baixo para cima, então isso é importante você entender se isso é legal para o que você quer, e pensar também que talvez você não consiga ter uma imagem do teatro, né, do palco inteiro, essa imagem geral. Então, o fundo da plateia costuma ser o local mais estratégico, onde você consegue garantir imagens, tanto de detalhe quanto de geral. Então, sim, entender. Se você consegue ir 2 dias, aí é ótimo, que aí você pode ir um dia, faz o fundo da plateia e aí garante todas as imagens ali naquela distância. E no segundo dia você pode optar aí, dependendo do que você assistiu, né, do que você já tem de material, aí você opta pela primeira fila ou lateral. Agora, também tem espetáculos que são em palcos que não tem muito fundo, né? Por exemplo, arena. Então, se não dá para se posicionar no fundo, escolhe a primeira fila e ali você consegue boas imagens. Ficar no meio do caminho, não é muito, porque você vai ter gente na sua frente, cabeças aparecendo, enfim. E também vai estar atrapalhando. Talvez se você quiser sair da cadeira, você não vai conseguir. Então, o ideal é ficar ou primeira fila ou fundo de plateia e lateral para conseguir algumas imagens de cobertura. E também, assim, observar o espetáculo, porque, por exemplo, se for um palco de teatro muito grande, talvez o fundo, a lente que você tem, não vai te ajudar também a conseguir imagens tão próximas. Então, talvez ficar na primeira fila da plateia vai ser importante. É isso, você tem sempre que observar o palco que você vai fotografar também. Sempre, dependendo do palco, muda um pouco a estratégia do local que a gente vai ficar. E se tiver um espetáculo com um pouco mais de barulho, enfim, aí você consegue se locomover e talvez você consiga no mesmo dia garantir fotos de cenas de locais diferentes, e aí você não precisa de 2 dias fotografando. Aqui, olha, como eu falei, eu trouxe alguns tipos de teatro para a gente ter uma ideia, né? Esses palcos italianos, né, que são palcos com plateia bem grande, enfim, talvez, por exemplo, nessa segunda imagem, ficar lá no fundo, você tem que ver até onde vai essa última cadeira, né? Até onde vai de plateia. Se for ficar muito longe, talvez não seja o ideal. Agora, se ficar ali na lateral, você já consegue uma imagem melhor. Na primeira fila também, então você tem que analisar o palco. Essa primeira imagem, que é um grande teatro, né? Aí são teatros bem grandes, assim, então eles têm alguns pontos. Tem pontos lá em cima que você pode ficar, eu já fotografei às vezes ali da onde está o iluminador, né, o mezanino, você consegue ficar lá de cima e fazer boas imagens também. Quando você vai 2 dias é ótimo, porque você pode variar, você pega um dia ali de baixo e o outro você pega mais em cima. Ou a gente geralmente fica ou mesmo na primeira fila, né, porque como você vê a distância que tem até a parte da orquestra, né, então até chegar no palco é muito longe.
Então você fica ou na primeira fila, ou você fica nesse corredor do meio ao fundo. E aí ali você posiciona seu tripé e também com uma lente zoom, né, uma lente 70-200, que é o que geralmente a gente trabalha, você consegue captar tanto o geral, né, pensando no palco inteiro e até com uma lente mais grande angular, você consegue trabalhar a ideia da plateia, que é sempre importante também, pegar um pouco do contexto do espetáculo com a plateia, e com a zoom você consegue fazer algumas cenas mais próximas e de mais detalhes. Esse aqui são exemplos de teatro de arena. O teatro de arena já não, né, não tem, o palco é quase que dentro da plateia, né, então você já não tem um distanciamento tão grande, né, do fundo. Então você consegue se posicionar, por exemplo, se você ficar muito no fundo, você vai ter muita interferência dos espectadores, né, as cabeças ali vão aparecer. Então são locais que você consegue geralmente ficar na primeira fila e garantir boas imagens. E num outro momento que você puder ir, ou até às vezes no finalzinho do espetáculo, se você perceber que fez mais barulho, você consegue sair, você escapa um pouquinho para o fundo para pegar uma geral com plateia aparecendo, enfim. Mas, por exemplo, esse primeiro palco na rua, você fica livre para se movimentar. Na rua, geralmente, você não tem esse problema de ter tanto silêncio, então você consegue tanto explorar, né, essa parte de fundo, quanto a proximidade também ali pertinho do palco e você consegue transitar um pouco mais fácil. Bom, o quarto ponto é conhecer bem o equipamento que você vai usar. Quanto mais intimidade, né, quanto mais conhecer, quanto mais usar, se tiver usado o seu equipamento, saber configurar, mexer sem precisar toda hora ficar olhando para a câmera. Às vezes a gente já tem tanta intimidade com a câmera que a gente faz os ajustes sem tirar nem a câmera do olho. Então, quanto mais você tiver essa intimidade, melhor, porque primeiro você menos barulho, menos luz, menos movimento, menos atenção você vai chamar, e também porque você garante mais rapidez na hora de tirar de tirar sua foto. Então você perde a chance de perder momentos do espetáculo, né? A cena mudou e o ator fez alguma cara que você precisa registrar. Se você perceber, se já tiver com a experiência, você já começa a entender, a interpretar a luz que mudou. Você já sabe onde na sua câmera você tem que alterar para poder conseguir captar aquela imagem, não estourar ou não sair muito escura, enfim. Então, conhecer o equipamento, mexa antes, tire fotos antes, use bastante o equipamento para quando você for para esse momento, né, do espetáculo, você não ficar ali perdendo muito tempo fazendo alteração, fazendo testes, enfim. E, como eu já disse, se você tiver ido antes, né, ter visto o espaço, a mudança de luz, o que acontece no espetáculo, o ideal é que você já faça essas configurações do equipamento antes, porque você não precisa ficar toda hora mudando ao longo do espetáculo. E também ajuda muito a saber o que levar, né? Quando você conhece seu equipamento, você, por exemplo, já sabendo qual palco você vai fotografar, qual tipo de espetáculo você vai fotografar, você evita levar muitos equipamentos extra que você não vai utilizar, né? Então você já sabe o que vai usar, qual tipo de lente, qual abertura de lente você vai usar, qual a câmera você vai usar. Então facilita muito para você não ficar também carregando muito peso, muitas coisas inúteis. Então use o equipamento, utilize o máximo que puder, tire muitas fotos, testa antes para não chegar lá e ter que ficar descobrindo coisas da câmera na hora. Bom, o quinto ponto é ainda sobre equipamentos, é usar os equipamentos certos. Então, conhecer os seus equipamentos vai fazer com que você leve os equipamentos que você realmente vai utilizar e o que você precisa para fotografar um espetáculo. Então, o primeiro, por exemplo, é uma câmera com a boa resolução, e aí a gente já viu um pouco delas, né? Tanto câmeras mirrorless, DSLR, full frame ou cropado, enfim. Escolha uma câmera com boa resolução, que vai garantir uma boa imagem, que tenha uma sensibilidade ao ISO, né? Que você consiga trabalhar com um ISO razoável, sem perder tanta definição da sua imagem. Então, é importante, a câmera não é o principal, mas ela ajuda muito
Não é o principal que eu digo porque existem lentes, né? Existe o talento do fotógrafo, saber usar as configurações. Não adianta você ter uma câmera excelente, mas não saber utilizá-la, mexer nas configurações. Então, ela não é o essencial, no sentido de que só vai ter câmeras, ou só vai ter imagens boas se você tiver uma câmera incrível, profissional, mas é importante que ela tenha um nível razoável de resolução e tenha uma boa resolução. A outra é uma lente teleobjetiva, né, que é a lente zoom, que a gente chama, que é a lente mais utilizada é a 70-200. Tem outras também, que vão a 400, 600, enfim, mas já são lentes muito pesadas. A 70-200 costuma ser uma lente mais acessível porque ela consegue ter uma boa aproximação, mas ainda é uma lente que você consegue carregar com facilidade, você não precisa, não são lentes tão pesadas, tipo aquelas lentes de esporte, né, de campo de futebol, que são lentes grandes demais. Chegar com uma lente dessa num teatro vai inviabilizar que você se locomova ou até que carregue sem precisar de um apoio, um outro tripé, enfim. Então, a 70-200 é a mais utilizada. Mas é importante ter essa teleobjetiva, porque senão você não consegue chegar, você não consegue fotografar, mesmo às vezes da primeira fila, você não consegue fotos próximas, você não consegue aproximar na expressão do ator, você não consegue fazer cortes mais fechados se você não tiver uma lente dessa. Então, trabalhar com uma aberta é importante, né, com as lentes 28, 50, você vai conseguir pegar, dependendo da distância que você tiver do palco, você vai conseguir pegar imagens gerais do palco, mas a 70-200 vai garantir mais. Por exemplo, se você tiver um teatro médio porte, assim, se tiver no fundo, com a 70, usando 70 você consegue pegar todo o palco, e com 200 você aproxima dos atores. Então é importante trabalhar com uma teleobjetiva para fotografar espetáculos. Outra característica da lente que é muito importante são lentes claras. Isso tem muito a ver com a luminosidade, né? Com a luz que você tem em peças de teatro, principalmente, que trabalham com luzes mais baixas. Então, lentes que você consegue trabalhar com o Fzinho lá, abertura de diafragma mais baixinhos, né? Então, lentes 1.4, 1.8, 2.8 são lentes consideradas lentes claras. Então, quanto mais clara, mais luz, né, ela consegue captar, e aí vai facilitar aí em algumas peças que você tem pouco recurso de luz, e aí garante que você tenha a imagem sem problema nenhum. O tripé e o monopé, principalmente para teatro e dança, né, como eu já tinha dito antes, são essenciais para imagens estabilizadas, principalmente quando você quer trabalhar com imagens super congeladas ou talvez imagens já mais em movimento, mas sem tremer, né? E também porque quando você trabalha com teatro, a dança tem mais luminosidade às vezes, mas algumas peças de teatro tem muito, 1 ou 2 pontos de luz apenas, são cenas mais escuras. Então você precisa reduzir a velocidade do obturador para garantir a sua imagem. Só que isso resulta em imagens tremidas. Agora, se você tiver com ela estabilizada no tripé, isso diminui muito esse risco. Então, é bem importante ter, sempre que você perceber que vai precisar, né, tanto pela estabilidade quanto por ficar muito tempo também, né, essa coisa de ficar carregando a câmera muito tempo, você vai precisar de um tripé para apoiar um pouco e dar uma descansada. Então, ter sempre um tripé à mão é bem importante. E quando for uma opção se locomover durante o espetáculo, use o monopé, né? Como eu já tinha dito também, ele vai ser mais discreto, vai te ajudar nessa mobilidade, vai facilitar muito mais a sua vida e também ajuda a descansar desse peso da câmera. E já em grandes espetáculos, de shows principalmente, você pode usar a câmera na mão sem problema nenhum, tripé em alguns momentos específicos que você quiser trabalhar ali alguma coisa com a luz, para criar algum efeito, né? Às vezes esse rastro de luz também, principalmente em shows, né, de música que tem muita luz, então é legal. Então você pode trabalhar em alguns momentos específicos, mas no geral
a gente geralmente trabalha com a câmera na mão, porque é bem mais dinâmico, você não tem que ter uma estabilidade, ali você pode criar ângulos diferentes, é menos retinho as coisas, né? Você pode abusar um pouco mais dessa mão livre usando a câmera na mão. E o sexto e último ponto, mas muito importante, é consumir arte. Quem fotografa espetáculos, tanto de teatro, de dança, circo, precisa assistir teatro, dança, circo, etc. Não tem como a gente não entender um pouco como funciona a dinâmica de um teatro, como funciona a dinâmica de um show, as entradas. Depois que você começa a assistir essas peças, não para fotografar, mas como consumo de arte mesmo, você consegue perceber um pouco a dinâmica de como acontece, como começa, quando termina, como reage o público. É sempre bom também, assistindo, você consegue perceber qual a reação do público às peças. Então, isso dá boas imagens também quando você for fotografar. Então, assim, perceber luz, perceber enquadramento, composição, tudo isso, quanto mais você consumir arte, mais você vai ter essa bagagem para a tua fotografia. E ter referência artística, conhecer sobre espetáculos, ir a cinema, show, tudo que você puder consumir de arte, e aí literatura, livros também de dança, ver fotografias, né, de outros fotógrafos também que fotografam tanto espetáculo quanto outras fotografias documentais, enfim, tudo que te dê uma noção de luz, né, uma noção de enquadramento, uma noção de composição é muito importante também. Então, não tem como querer ser um fotógrafo de espetáculo, né, de arte, sem consumir arte. Você precisa consumir, estar sempre vivendo aquilo, que vai facilitar muito até o tempo que você vai ficar, a sua chegada. Você vai começar a entender como tudo funciona e suas fotos vão sair bem melhores. Bom, e agora assim, caminhando para o final, a gente vai ver algumas imagens que eu, né, fotografias que eu já fiz de espetáculo, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, para vocês verem tudo isso que a gente já falou ao longo da oficina e conseguir entender isso na prática, como funcionou. Essas as duas imagens são imagens de espetáculos, né, que eu fotografei de palhaçaria, e são imagens feitas para fotografia. A gente marcou uma sessão de fotos e dentro, né, as atrizes, os atores se caracterizam com os personagens e posam para a foto. Então são cenas a gente faz com a luz do espetáculo, no palco que o espetáculo vai ser apresentado, e utiliza essas imagens para divulgação, né? Tanto flyer, jornal, imprensa, enfim. Então são imagens que eu consigo estar próximo dos atores, consigo me aproximar, consigo estar ali pertinho para pegar tudo com mais nitidez, com as expressões que eles querem que apareçam também nas imagens, né? Não são expressões aleatórias, são pensadas, são posadas. Então essas fotos são muito importantes. Então é sempre bom combinar, né? Geralmente quando você é contratado para fotografar um espetáculo, você conversa, né, com o produtor ou quem estiver te contratando, e aí você combina se eles precisam de fotos para divulgação, né, para imprensa, para flyer, catálogo, e aí você combina um dia especialmente para essas fotos, né? Não é no dia do espetáculo, é um dia que você vai lá e vai só para fotografar mesmo. Aqui, por exemplo, outro exemplo, tá vendo? Então, os atores posam para mim, eles estão comigo, eles não estão com plateia, fazem a pose que eles querem, usamos a luz que a gente quer, tudo é pensadinho e conversado antes. Aqui também mais dois exemplos, também do mesmo espetáculo, tá vendo? Que a gente vai fazendo. Aí a gente faz cena, faz fotos em grupo, né, com todos os atores, e depois a gente faz fotos com os atores sozinhos, né, para ter de cada personagem. E aqui já é a foto no espetáculo. Essas duas fotos, por exemplo, eu estava na primeira cadeira do teatro, né? Estava na primeira fileira, e pode ver que essa primeira foto é uma foto mais de baixo para cima, justamente acabou permitindo porque eu estava, né, vendo de baixo para cima.
E a outra também estava sentadinha ali na primeira fileira, permitiu eu chegar. Essas duas atrizes, elas estavam muito no fundo e eu consigo ir com a lente zoom, conseguir chegar nelas, na expressão que elas estavam fazendo na hora. Uma coisa muito importante também, que quando você consome teatro, né, assiste peças, você começa a perceber e a notar muitas expressões dos atores, porque como eu disse, as expressões que eles fazem em cena é tudo ensaiado, né? Então, captar essas expressões é bem importante, porque elas falam sobre o espetáculo, elas dizem algo sobre aquela cena. Então, é muito importante estar atento e fotografar o momento da expressão certinha, né? Você sentir e se perceber. Se você já tiver assistido o espetáculo antes, é um pouco mais fácil, porque você sabe que a atriz vai fazer aquela cara, aquela expressão naquele momento. Senão é ter um pouco dessa sensibilidade, entender que vai acontecer algo e esteja com a câmera preparada para pegar essa expressão. Aqui é mais uma ideia dessa coisa da expressão, né, que é importante. Por exemplo, esse primeiro tem os dois atores se olhando, é bem característico na cena, então isso fala um pouco da cena, então é importante a gente estar atento e estar sempre. É importante estar sempre com o olho no espetáculo, né? Já com a câmera até no olho o tempo inteiro, mas assistindo o espetáculo ali pela lente, pela câmera. Mas estar sempre preparado para a foto, para não perder momentos que estão enquadradinhos, né? Que estão certinhos no ensaio deles. Aqui é a mesma coisa. Essa segunda cena, por exemplo, é quando a gente começa também a perceber um pouco do ambiente, a usar um pouco do cenário, começa a enquadrar um pouco algumas coisas do cenário que você sabe que vão ser importantes, que falam com a linguagem, que falam com a plateia. Aqui, por exemplo, eu já mostro um pouco do cenário mais aberto. É sempre importante ter fotos assim, onde você apresente para o público, né? Apresente para quem vai ver as fotos, do que se trata, o que tem no espetáculo. É bom revelar um pouco para poder não ficar só pertinho, né, dos atores. Então, mostra a cena, faz cenas gerais, né, faz fotos mais abertas. Já nesse aqui, eu trabalho com a ideia das fotos em que elas funcionam juntas, né? Esse espetáculo, por exemplo, é um exemplo de espetáculo que tem pouca luz. A gente só tem 2 pontos de luz, né? Tem essa luz mais branca e tem a luz azul. Então, o fundo, por exemplo, não tem cenário, tudo muito preto. Então, você tem que ou abusar, né, e saber usar a luz que tem disponível ali, porque ela acaba fazendo alguns desenhos, né, alguns recortes, e focar sempre no movimento dos atores, tá? Criar esse tipo de, talvez, de historinha com as imagens, enfim. Preste atenção, fica junto dos atores, preste atenção no que eles estão fazendo. É importante ter bons momentos, principalmente quando você não tem muito recurso do cenário, né, para explorar, né, para enquadrar, para fazer a sua composição, ficar junto dos atores e prestando atenção sempre no movimento que eles estão fazendo na cena. Aqui o mesmo exemplo, também era um espetáculo que tem pouco cenário, apesar de ter um chão ali de cenário, mas o fundo era todo preto. Mas é isso, fica pronto, fica atento no ator, nas expressões, pega o momento certo da expressão. Aqui aquele espetáculo que eu falei que só tinha 2 pontos de luz, e aí é isso, é usar o que você tem. Essa primeira cena, por exemplo, você acaba deixando esse movimento, né? Parece que ele está num infinito, numa coisa, num nada, né? Só ele iluminado. E do lado é usar a luz que tem pouca luz, mas olha como ela cria esse recorte, né? Essa silhueta, tem as sombras no chão. Então, explorar, prestar atenção, que se eu chego muito perto deles, eu não ia ter esse desenho do chão, né, que a luz está fazendo. Então, isso, com o iluminador, quando projetou essa luz, ele estava pensando nessa sombra. Então, é importante perceber não só os atores, mas tudo que está acontecendo.
A luz também é um elemento do espetáculo, então às vezes ela é projetada para ter esse tipo de sombra, então registrar isso é importante. Aqui já é um outro espetáculo em que eu mostro um pouquinho do início do espetáculo. Geralmente, quando começa um teatro, os atores, os personagens se apresentam. Não necessariamente que eles já falam quem são eles, mas a aparição deles é alguma coisa desenhadinha, né? Pensada, olha para o público, né? Dependendo do, da linguagem, eles olham para o público, eles têm uma coisa no diálogo do olhar com o público. Então, captar isso também é muito importante. É quando os personagens são apresentados à plateia. Então, ter esse registro é importante. Essa cena do meio, por exemplo, é mais um exemplo de como que a sombra, como que a luz é projetada para criar uma sombra. Então, é importante você olhar para o todo e também registrar essa imagem com a sombra que o iluminador pensou. Aqui eu trouxe umas imagens para a gente pensar um pouco em composição. Às vezes fugir um pouco só da atriz, ou né, desse primeiro plano, que é essa atriz, por exemplo, que está aqui no chão, e pensar no fundo, contar a história do que está acontecendo. Então, aqui essa primeira cena a gente tem a atriz com uma cara, né, de tristeza, de desespero, mas no fundo os outros atores rindo, gargalhando, então tem um contraste com o sentimento dela e o sentimento dos outros personagens. A gente sabe que talvez ela esteja sendo vítima de algo que eles estejam fazendo contra ela, talvez. Então é importante você também falar com a imagem, tentar contar alguma coisa do espetáculo com a imagem. Essa segunda cena você já apresenta. Veja que os atores eles estão posicionados pensadinhos, né? Eles não estão à toa em cada um num lugar, tudo é pensado. Então registrar isso também é importante, esse posicionamento deles, a composição com os atores de fundo, mesmo que eles não estejam em foco, mas você consegue mostrar que eles estão ali fazendo algum tipo de expressão ou pose, é importante também. Aqui, essa primeira cena é mais um exemplo também do uso da sombra, né, da projeção da luz para causar a sombra na mão do ator. Então, é ficar atento. Se você não percebe isso na hora, você acaba focando talvez no olhar dele ou no rosto dele e perde essa sombra projetada que foi pensada direitinho. O ator parou exatamente onde ele combinou com o diretor, né, com o iluminador, para que essa sombra fosse projetada do jeito que está sendo na calça dele. E aqui ao lado é outra ideia da cena do momento, né, da explosão, da expressão. Ficar sempre atento a essas reações, às vezes de raiva, às vezes de alegria, enfim. Mas registrar, isso transmite emoção, e você consegue passar um pouco do que os atores, do que o personagem estava vivendo. Aqui é um exemplo que eu trouxe também dessa coisa aí aqui de alguns detalhes, talvez, né? Eu não foquei essas imagens que eu trouxe, eu não foco muito na cena em si, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas você chama atenção para alguns pontos. Aqui na primeira cena, para a personagem, né, que está com a boca aberta, transmite um desespero, uma dor. Na segunda é o inverso da cena, né? E aí você tem os detalhes para o pé, para a mão, e aqui uma cena de costas. São imagens diferentes que eu trouxe para a gente ver posicionamentos. Essa espetáculo eu estava fotografando da coxia, eu estava do lado ali no palco, porque era um grupo de teatro que eu conheço há muitos anos, já tenho intimidade, amizade. Eu já tinha ido um dia fotografar, fotografei, eu vou até mostrar um pouquinho mais à frente, fotografei da plateia e voltei no dia seguinte, ou alguns dias depois, e fotografei direto ali da coxia. Então, consegui registrar imagens que eu não tenho, que a plateia não está vendo, é um outro ângulo. Nessa terceira imagem, a plateia está vendo eles de frente, e eu estava vendo eles de costa, então consigo registrar outros ângulos também, e pode ser muito interessante esse tipo de fotografia.
Aqui já é o dia que eu fui fotografar e estava na plateia. A primeira cena, eu estava mais ao fundo da plateia, então, para vocês terem uma ideia de como que é um plano geral, né, ali do fundo. Não, na segunda foto eu também estava no fundo, só que eu já estava com a minha lente zoom, então eu consegui aproximar muito, e aí consegui pegar mais detalhado, né, mais próxima a imagem. E a terceira, esse era um teatro que eu conseguia me locomover, eu fui para o andar de cima do teatro, para a plateia no andar de cima, né, onde ficam ali o operador de som, de luz, e para ter essa ideia do palco, do alto. Também é interessante, resulta boas imagens, você consegue pegar os desenhos no chão, que também é pensado, né, o posicionamento dos atores tem uma profundidade. Então, se você puder também se posicionar nesses locais, são estratégicos também. Aqui já são fotos de show, né, de música. Fotografar show te deixa um pouco mais livre, né, para você transitar entre o palco, dependendo do posicionamento, né, de onde você puder ficar. Às vezes você pode ficar no palco mesmo, na lateral, assim, se você já tiver essa intimidade com um grupo. Senão você já pode ficar na plateia, mas já transitando entre o entorno da plateia, na frente. Enfim, é um pouco mais livre. São fotos que eu fiz todas à mão livre, né? Não estava usando tripé, nada disso. E uma dica, assim, que é super legal nos shows é que os músicos, diferente dos atores, né, que todo o movimento é pensado, né, todo olhar é coreografado, tudo é sempre muito certinho. A música ela tem uma coisa do momento, então costuma acontecer muita troca assim ou de olhares ou de expressões entre os músicos. Então isso sempre rende boas fotos. Prestar atenção, por isso que é importante estar sempre junto também. Por exemplo, o show você consegue, seria legal ir um dia antes para você ver o show, ver como que é, né, o que acontece. Mas cada show é uma coisa diferente, né? Então não é garantido que você vai ter as mesmas fotos, as mesmas imagens, enfim, num dia seguinte. Mas sempre acontece esses olhares, essa troca essa intimidade entre os músicos por alguma coisa que aconteceu, enfim. E então é importante estar atento e pegar esses detalhes. Sempre resulta fotos interessantes e que contam também mais sensíveis, né? Que transmitem um pouco a emoção ou a alegria, enfim, que eles estavam vivendo. Aqui, olha, a mesma coisa. Essa coisa o músico tem muito a intensidade da música, né? Então eles fecham os olhos, eles sentem a música. Passar isso na sua imagem também é sempre importante. Aqui eu já trago uma ideia o show é mais livre, né? Você consegue usar a luz que tiver ao seu favor. Perceba que eu uso muito essa coisa de usar a luz no fundo, né, para dar um recorte no cantor ou no músico. Nessa segunda imagem eu utilizei uns cristais de efeito, então você consegue brincar também com isso, cria essa duplicidade, essa multiplicidade de luzes que não existiam, né? Um efeito, então você consegue também brincar, coisas muito coloridas. Então o show facilita muito essa coisa de você ficar mais livre, né? Você não precisa ficar preso a um único jeito de fotografar. Aqui, olha, eu trouxe também alguns exemplos que tanto do uso da luz, mas também do que tem de elemento no palco, que é a fumaça. Muitos shows têm essa fumaça, né? Então, elas às vezes podem atrapalhar um pouco a sua imagem, mas tentar usar elas como elemento da imagem, trazê-las para benefício da sua imagem, não para prejudicar, é importante. Então, rode o palco, pense os ângulos, olha onde a luz está refletindo, olha quando a luz está atravessando o cantor ou o músico. Enfim, utilize o que tem no palco a seu favor para poder garantir imagens assim que, que tragam coisas diferentes também, né? Que tenham resultados diferentes, não só
do músico cantando, tocando, enfim. Utilizo o que tem no palco para criar imagens. E por fim, essas 3 imagens que é para sempre pensar no público. É muito importante, principalmente quando você vai fotografar peças de teatro ou de circo. Eu fotografei muito para editais, né? Então sempre é bom ter o registro do público. Eles vão te pedir essas imagens. Então pense no público, fotografa, tente se locomover em algum ângulo, algum momento que você consiga ter um pouco esse registro. Nessa primeira cena, por exemplo, esse espetáculo era numa casa, então eu já estava meio posicionada ali, então abri um pouco a minha lente e tirei essa foto com as crianças. Esse segundo eu estava na coxia, lá no palco, antes de começar o espetáculo. Os três atores estavam se preparando para entrar no palco e eu fiz essa imagem, consegui pegar o público de fundo. E essa terceira, né, como eu disse, nos shows de música a gente tem um pouco mais de liberdade para conseguir se locomover. Eu estava em cima do palco, na lateral, ali no cantinho, mas eu usei essa luz aí de quanto a luz estava iluminando a plateia, consegui pegar uma profundidade, de mostrar para o público também que estava assistindo o show. Bom, gente, é isso. Espero que a oficina tenha sido produtiva, que tire dúvidas, que auxilie vocês nas suas fotos, nos seus trabalhos, em registro de espetáculos. Ao final eu deixo aqui o meu contato, qualquer coisa podem entrar em contato por e-mail, também tem meu Instagram, fiquem à vontade para me perguntar o que precisarem, o que tiverem de dúvida, e estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.